E aí pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, do canal Biologia Minha Prova, e hoje nós vamos trabalhar mais uma matéria da botânica. Hoje vamos ver as características importantes das gimnospermas, assim como também ao final da aula vamos observar o ciclo de reprodução dessas chamadas gimnospermas. As gimnospermas, aquelas que apresentam as famosas sementes nuas, como vocês podem estar observando aqui, sementes nuas, nunca a presença de frutos, hein? Sementes nuas, beleza? Muito bem, então a gente vai começar falando no primeiro momento da seguinte característica. É sempre importante observar que tem muitos conceitos que se repetem ao longo do estudo da botânica, muitas palavras repetem-se, assim como também toda vez que um grupo vegetal adquire uma característica nova, é importante você frisar e muito bem qual é essa característica nova. Vou dar um exemplo. Lá nas briófitas, por exemplo, você observou que não haviam os vasos condutores de seiva. Ok, tudo tranquilo. Quando você estudou as pteridófitas, você viu que a partir das pteridófitas houve então essa aquisição de vasos condutores de seiva. Ok, assim como também você viu que a fase gametofítica, a partir das pteridófitas, ela já não era mais duradoura em relação à fase esporofítica. Então, fica aqui uma dica. Forme glossários, vai colocando as palavras e você, a partir disso, vai entendendo muito melhor a matéria de botânica, ok? Muito bem. Então, por exemplo, vamos começar com a primeira característica, que é, obviamente, que são plantas vasculares. Então, não é uma característica nova, vascularização é a mesma coisa que traqueófitas, exatamente igual, ou seja, que apresentam vasos condutores de seiva. Muito bem. Outra palavrinha importante é esta aqui, ó, cormófitas. O que significa a palavra cormófitas? Significa que apresentam tecidos verdadeiros. Esse conceito aí tu encontra em todos os grupos a partir das briófitas. Mais uma informação. Agora, a fase gametofítica não é mais duradoura que a fase esporofítica. Uma árvore de 30, 40 metros de altura de uma gimnosperma, um pinus, um cipreste, por exemplo, ou uma araucária, representa a fase esporofítica, que sempre será diploide. Muito bem. Outra informação importante é essa palavrinha aqui, fanerógamas. Fique atento a essa palavra. O conceito da palavra fanerógamas significa que as flores são evidentes, ou seja, que apresentam flores, que possuem flores. Só que temos que tomar um pouco de cuidado, porque nós estamos trabalhando o grupo das gimnospermas. E você nunca viu uma flor de uma gimnosperma bonita, cheirosa, exuberante, atrativa, que queria, obviamente, atrair os polinizadores. Por que não? Porque essas flores, também chamadas de inflorescências ou estróbilos, elas são denominadas aperiantadas. O que significa aperiantada? Que não apresentam cálice e que não apresentam corola. Então, isso é mais uma característica das gimnospermas. Não apresentam uma estrutura chamada cálice, assim como também não possuem uma estrutura chamada corola. Bem, para você fazer uma comparação agora, já que você está se perguntando o que é cálice e o que é corola, talvez, então eu vou colocar uma imagem aí em cima de uma flor, de uma angiosperma, que é um outro grupo que a gente vai fazer uma aula na sequência. Essas flores, como você está vendo, ela apresenta pétalas, colorida, bonita, e sépalas, essa que fica abaixo aí, verde, clorofilada. É isso, são essas duas peças florais que você não encontra nas gimnospermas, ok? Muito bem. Outra coisa importante é a presença de estruturas de órgãos, como o caule bem desenvolvido, raiz, inclusive o caule tem a espessura de um crescimento secundário, do meristema secundário. As folhas têm formato de agulha, inclusive as folhas da araucária, que é o pinheiro do Paraná, que a gente chama de grimpa. Se você pegar
com a mão livre, assim você vai se machucar, parece uma agulha mesmo. E apresentam estróbilos que nós chamamos de inflorescências masculinas e femininas. As femininas nós podemos chamar de pinha, por exemplo, na araucária é onde nós encontramos o pinhão. As sementes são chamadas sementes nuas e o pinhão é a própria semente nua. Aí você me pergunta, por que uma planta, por que um representante do grupo das gimnospermas não apresenta fruto? Bem, porque elas não apresentam ovário. Basta você imaginar. Se, por exemplo, uma mulher não apresenta ovário, ela não vai ter condições de ter o seu bebê. Se uma planta não apresenta ovário, também não vai ter condições de apresentar o seu fruto, mas vai formar semente e essas sementes serão nuas, desprotegidas. Outro conceito importante é essa palavrinha aqui que nós chamamos de sifonógamas. Fique ligado. Por quê? Porque a palavra sifonógama significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que essas plantas não dependem da água para sua reprodução. E segundo, que apresentam um tubo polínico que é o gametófito masculino. É importante você lembrar que a partir das gimnospermas nós podemos chamar essas plantas de vegetais superiores, porque não dependem mais da água para a reprodução. Dá para fazer, inclusive, uma analogia com os répteis, por exemplo, com os animais, que foram os primeiros cordados a conquistar de forma definitiva o meio terrestre e independente da água para a reprodução. Ok? Muito bem, se liga aí. Outra informação importante é que nós encontramos representantes monóicos e dioicos. O que significa isso, professor? Ponto 1. Monóico significa que é uma única planta, uma única árvore, que vai apresentar as flores masculinas e femininas, os estróbilos masculinos e femininos, como por exemplo o pinus, que é uma planta hermafrodita. Dioica são os sexos separados, vai ter um esporófito macho e vai ter um esporófito fêmea, por exemplo, o que acontece com o pinheiro do Paraná. Tem uma árvore macho e tem uma árvore fêmea, uma que só vai produzir, por exemplo, flores ou inflorescências masculinas, que a gente chama de microestróbilo, e a outra que vai ter inflorescências ou estróbilos femininos, que nós chamamos de megaestróbilo. Se acostuma também com esse prefixo micro e mega. Toda vez que se falar nas gimnospermas de micro, já sabe que é masculino, mega já sabe que é feminino, ok? Muito bem. Então, podemos passar já para a próxima tela. Bem, essa próxima tela é só para você reafirmar, somente para você fazer isso, só para a gente ratificar conceitos que já sabemos. Aqui nós conseguimos ver, nós conseguimos observar, por exemplo, nesta linha, vou colocar uma linha de uma cor diferente para poder chamar a atenção. Observa aqui, o que nós temos acima da linha é a fase esporofítica e o que temos abaixo da linha é a fase gametofítica, ok? Muito bem. Veja, esta fase chamada fase gametofítica e esporofítica é também bem fácil você lembrar. Mas por quê? Primeiro, porque a fase gametofítica, vamos colocar uma corzinha bonita aqui agora, a fase gametofítica é assim chamada porque é nesse local que nós encontramos, por exemplo, a produção dos chamados gametas. Então, a fase é denominada gametofítica. Outra coisa importante, esta fase gametofítica, ela é haploide. Se ligou? Olha o nome fase esporofítica. Por que será? Porque a fase esporofítica é responsável por produzir os esporos, por isso esporofítica. E os esporos, vejam só, os esporos vão ser estruturas N cromossomos, os esporos, mas a fase esporofítica é uma estrutura 2N cromossomos. O que significa? Significa que a fase esporofítica vai ter que sofrer meiose para produzir esporos e essa meiose se chama meiose espórica, beleza? Muito bem. Vejam mais uma coisa, a fase G e aqui em cima a fase E, então em embriófitas, a fase gametofítica é mais duradoura
que é a fase esporofítica. Pense que você está vendo uma briófita, um musgo, e em cima ela está grudada, o esporófito está vinculado à fase gametofítica. Nas pteridófitas, aqui nós temos o prótalo, que tem um formato de coração, e ele é monóico porque tem os dois gametófitos, o masculino e o feminino, é a fase G. E toda uma samambaia de metro é a fase E. Por isso que a fase gametofítica ela não é mais duradoura que a fase esporofítica a partir das pteridófitas. Nas gimnospermas, nós observamos aqui um gametófito masculino, então a fase G masculina, que é o tubo polínico, e também observamos ali uma outra fase G, que é a fase gametofítica feminina, que é chamada megaprótalo. E aqui em cima, esta árvore, aqui eu coloquei uma araucária, toda ela é a fase E, a fase esporofítica. Logo, a fase G é menos desenvolvida que a fase E. Para finalizar, para fazer um resuminho, aqui também observamos um tubo polínico, que é o gametófito masculino, e observamos ali o saco embrionário, que é o gametófito feminino. E aqui em cima observamos uma bergamoteira, que é o esporófito de uma planta angiosperma, uma frutífera. Só para dar uma revisada então nesses conceitos, na angiosperma também a fase G é menos desenvolvida que a fase E. Beleza? Feita a revisãozinha, continuamos no nosso estudo sobre as gimnospermas. Então, vamos lá. Bem, vamos passar para a nossa próxima tela e agora eu mostro para vocês as inflorescências. Lembra? Ela não tem perianto, não tem cálice, não tem corola. Vamos aqui observar, estamos observando aqui um estróbilo ou inflorescência masculina, que você vai chamar de microestróbilo, e aqui estamos observando algumas pinhas numa araucária, que vamos chamar, pinha é feminina, megaestróbilo ou inflorescência feminina. O primeiro que eu mostrei, que é um estróbilo masculino, é um representante de um pinus. A imagem mostra um pinus. E agora o feminino estou mostrando para vocês uma araucária. E aqui embaixo estou mostrando mais uma vez uma inflorescência feminina, agora com as sementes nuas, que são os pinhões, que nós estamos observando aqui, e um deles acabou de cair. Aqui está o pinhão, a semente nua da araucária. Muito bem, beleza? E olha só, dá vontade de comer, né? Já vamos falar mais sobre essa semente aqui. Bem, muito bem, então vamos continuar e aí estamos. Antes da gente falar de reprodução, eu quero falar sobre a classificação. A classificação das gimnospermas. Então vamos lá. Então nós temos aqui alguns grupos, alguns filos, a gente chama de filos, né? Na botânica a gente também chama isso de divisão. Então vamos começar pelas chamadas coníferas ou coniferófitas em latim. Vamos chamar de conífera, que é bem mais tranquilo. Aqui nós estamos observando que tem representantes aqui como o pinheiro do Paraná. São algumas espécies de araucárias, por exemplo, encontradas em algumas regiões do planeta. Aqui no Brasil nós encontramos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, algumas regiões de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, que a araucária é o pinheiro do Paraná. Encontramos também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, no extremo sul do país, que tem um clima muito próximo, frio, essas plantas se adaptaram muito bem. Então, as coníferas. Seguindo a nossa sequência de estudos, de revisão, estamos agora observando as cicas, as cicadófitas. E aí estamos observando uma planta que talvez você tenha aí na tua casa, que é a palma de ramos, as cicas, que é muito utilizada, por exemplo, nos jardins aí para ornamentar os jardins. Beleza? Então vamos lá. Vejam aí, nós temos as chamadas guinetófitas. Essas guinetófitas aí, estou representando aí uma imagem que é a chamada efedra. Isso é bem importante a gente lembrar também, porque esta efedra se utiliza para extrair um alcaloide chamado efedrina, que você encontra em medicamentos, como por exemplo em descongestionantes, que é usado no tratamento para pessoas com problemas respiratórios, como asma e outros problemas, por exemplo.
Ao contrário das outras gimnospermas, a efedra, que é uma gnetófita, ela é mais encontrada em regiões áridas, com clima árido, por exemplo. Ok? Muito bem. Muito bem. Só um dado para você aprofundar os teus conhecimentos sobre gimnospermas. A gente vai ver daqui um pouquinho que as gimnospermas não têm dupla fecundação, o que a gente encontra, por exemplo, nas angiospermas. Mas os cientistas já relataram que aqui nas gnetófitas é possível encontrar dupla fecundação nelas, ok? Mas também não resulta na produção de frutos e também não vai resultar na produção de um endosperma, que você já sabe que é isso, né? Se você não lembra, fique aí atento, porque daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. Ele é haploide, como todas as outras, primário ou haploide, como todas as outras gimnospermas. Mas vamos continuar? Muito bem. Agora, nós estamos observando aí as ginkófitas. E, obviamente, que estamos vendo a ginkgo biloba. Não é um que a gente conheça, uma árvore que a gente conheça muito aqui no Brasil. Não que não possa ter, mas ela não é originária aqui do Brasil. Por exemplo, a ginkgo biloba é muito usada na produção de medicamentos, com medicamentos da linha de manipulação, por exemplo. Você encontra em farmácias de manipulação e também você compra em qualquer farmácia medicamentos que podem ter por base o ginkgo biloba, ok? Muito bem. Então, pessoal, fitoterápicos é a palavra correta, tá? Fitoterápicos, por exemplo. Aí, ginkgo biloba. Agora, pessoal, vamos falar de reprodução das gimnospermas. Eu estou usando um representante, um pinus, que é um representante que apresenta tanto a inflorescência masculina quanto a feminina, ok? Então, vamos tomar por base uma reprodução de um ciclo de uma planta monóica, uma hermafrodita, que apresenta na mesma árvore, na mesma planta, flor masculina e flor feminina, beleza? Não esqueça que essa flor é aparentada. Bem, então nós conseguimos observar, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui ao redor, vou colocar um esquema para você observar mais com cuidado, tá? Então, eu estou colocando aqui nesta seta, estou observando, observe comigo também, que aqui há um megaestróbilo. Você está vendo ali a palavra megaestróbilo. Como eu falei agora há pouco, mega significa feminino. Então, quer dizer que nesta porção aqui desta árvore, hipoteticamente, existe uma inflorescência feminina chamada megaestróbilo. Assim como também estou dizendo que, hipoteticamente, nesta outra parte da mesma árvore, nós encontramos essa estrutura aqui que chamamos de microestróbilo. E microestróbilo é uma estrutura masculina. Micro é masculino. Beleza. Então, professor, eu posso chamar de pinha? Pode chamar, mas você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque quando eu falo de pinha é mais relacionado ao sexo feminino, mas não está errado chamar. Estróbilo é genérico, microestróbilo é masculino, megaestróbilo é feminino. Beleza? Muito bem. Vamos observar então agora, vamos observar aqui o feminino. Observa aqui, ó. Então eu estou observando o megaestróbilo e nesse megaestróbilo eu estou tirando para a gente poder analisar uma estrutura aqui, ó, que eu chamei de escama, isto aqui, que você pode ver que ela se repete algumas vezes aqui dentro, ó, em menor tamanho, essa escama. Veja que essa escama, ela tem ali dentro um óvulo. Tome muito cuidado, porque óvulo não é o gameta feminino, não é. Se liga aí. Então lá dentro tem um óvulo, mas ele não é o gameta feminino, ok? Muito bem. Agora, vamos analisar aqui essa estrutura masculina. Veja que aqui embaixo, que a gente chama de microestróbilo. Aqui embaixo estou também circundando essa estrutura chamada de microesporângio. E dentro do microesporângio, eu estou observando esferinhas amarelas, né? Várias esferinhas amarelas, que na verdade são esporos. A gente chama isso de micrósporos, ok? Muito bem. Estes micrósporos, eles vão se desenvolvendo e vão dar origem ao grão de pólen. Então, o grão de pólen é uma estrutura masculina. Você está vendo que o grão de pólen está indo naquela direção ali, na direção do óvulo. Muito bem.
E como é que ele foi levado na direção do óvulo? Porque ele tem estrutura adaptada para ser conduzido pelo vento. Logo, nós observamos, por exemplo, um processo chamado anemofilia, que é a polinização a partir do vento. Beleza? Muito bem. Mas a próxima imagem, agora eu vou dar uma dimensão melhor para a gente entender melhor esse processo. Na próxima imagem. Então, vamos lá, na próxima imagem. Aí está a nossa próxima imagem. Então agora eu estou continuando a falar sobre reprodução, mas eu vou mostrar para vocês o que acontece a partir do momento que aquele óvulo que vimos agora há pouco e aquele grão de pólen vão fazer. O que vai acontecer a partir da chegada do grão de pólen no óvulo, o que vai acontecer? Existe uma pequena entrada ali naquela estrutura do óvulo chamada micrópila, que é por onde o gametófito masculino irá entrar e é por onde, na verdade, o tubo polínico irá se direcionar para a sua fertilização, para a sua fecundação. Então, estamos observando aqui aquela escama que eu observei antes, tá? A escama. Qual escama, professor? Essa escama aqui. Vamos observar ela agora de novo. Ó. Essa escama aqui. Então, esta escama é aquela que eu vou mostrar para vocês agora, novamente, tá? Então, tiro dela e vamos de novo para ela. Aqui está. Então, aqui está a nossa escama. Veja que nessa escama eu encontro a célula-mãe do chamado megásporo. Aonde que está essa célula-mãe? Está ali dentro. Ó. Então, aquela mais vermelhinha ali. Veja que também eu vou chamar essa estrutura ali dentro, mais em verde, que você está observando, de megaesporângio. Aquela casquinha ali, ó, mais marronzinha, em roda, da estrutura do óvulo, é o tegumento. E eu posso ver o grão de pólen minúsculo ali entrando através da micrópila. Ele já chegou ali. Não esqueça que ele já chegou, trazido pelo vento. Ele está germinando e está crescendo o seu tubo polínico. Agora, na próxima imagem, em vez de observar lá dentro somente uma célula, como vocês estão observando, agora eu estou observando aqui dentro mais de uma. Estou observando 4 células. Houve uma meiose e a produção de 4 células. Porém, 3 delas vão degenerar e vai ficar somente uma, que a gente vai chamar de megásporo funcional, ok? Enquanto isso, o tubo polínico está ali germinando loucamente para a fecundação. Muito bem. Agora, como estamos ampliando um pouco mais o tempo do processo reprodutivo, veja que aqui dentro dessa estrutura nós temos 2 estruturas, 2 repartições, e nós chamamos uma delas de arquegônio. Quem que é o arquegônio? O arquegônio é estrutura feminina, não esqueça. E ali dentro vamos observar pela primeira vez o gametófito feminino, ó. Gametófito feminino. Essa estrutura ali é o gametófito feminino. Mas professor, qual é o nome do gametófito feminino? Ele é chamado de megaprótalo, o feminino. Muito bem, mais uma vez, não esqueçam que o grão de pólen está ali e o tubo polínico está crescendo, cada vez mais. Veja que aqui dentro, mais uma vez, eu tenho lá a estrutura do arquegônio. E nesse esquema eu estou mostrando para vocês que eu posso ter 2 oosferas. Agora sim é o gameta feminino. Como assim 2, professor? Por exemplo, eu estou observando, eu troquei a cor para ficar mais claro, ó, uma e outra ali. Bem, o que significa? Sabia que é possível encontrar poliembrionia nas gimnospermas? Isso é possível. Formação de mais de um embrião. Mas mesmo que aconteça a formação de mais de um embrião, o que obviamente eu teria que ter, por exemplo, a transposição de mais grãos de pólen, por exemplo, é muito comum também encontrar somente um embrião viável. Os demais, eles degeneram. Eles não encontram também lugar para se desenvolver. Só para a gente poder aprofundar um pouco mais essas informações aí. Aqui em cima, agora, eu consigo, vamos melhorar aqui em cima, agora, eu consigo observar que o tubo polínico está realmente grande, ó, e ele vai entrar ali e vai fecundar a oosfera. Essa estrutura aqui, ó, vai fecundar. Então, o que está acontecendo? Ó, veja, na fecundação, o núcleo espermático, que é o gameta masculino, que você observa aqui dentro, aqui no tubo polínico, você observa a formação de 2 núcleos
espermáticos ou núcleos gaméticos, gameta masculino. O primeiro núcleo gamético ele vai se juntar à oosfera, como nós estamos observando aqui. Ó. A oosfera é haploide e o núcleo espermático é também haploide. Então, N de um, N do outro, vai formar uma estrutura 2N cromossomos. Olha aí, ó, diploide, que é o famoso embrião. Ali está o embrião. O outro gameta masculino, que se formou também dentro do tubo polínico, vai degenerar. Ele vai degenerar. Muito bem. Existe também uma estrutura que se forma aqui dentro da estrutura da semente, chamada endosperma primário. A gente vai ver aqui dentro vai ter um endosperma primário. O que é endosperma primário? O endosperma primário também é chamado de albúmen ou endosperma. Mas é bem importante você ficar ligado que ele é primário e ele é haploide. Enquanto nas gimnospermas a gente vai encontrar dupla fecundação e aí o segundo gameta masculino vai fertilizar células, que são os dois núcleos polares, e vai formar o endosperma triploide, 3N cromossomos, nas angiospermas. Mas aqui nas gimnospermas, friso, destaca o balãozinho aí, o albúmen, o endosperma é primário, ele é haploide. Não esqueça disso aí. Professor, em momento algum você usou a palavra ovário. Não usei, porque não há ovário. Se eu não usei o termo ovário, a palavra ovário, significa que vai ter uma semente nua, uma semente sem fruto. E aqui dentro, nós observamos que há um embrião nessa semente, e o embrião vai ter a possibilidade de formar o caulículo, que vai dar origem ao caule, a radícula, que vai dar origem às raízes, e a plúmula, que vai dar origem às primeiras folhas. Não esqueça dessas informações aí. Depois disso, o embrião vai germinar e vai dar origem mais uma vez a essa fase bonitona aqui, que é um esporófito que vai crescer e vai produzir inflorescências masculinas e femininas, porque ele é um esporófito monóico e 2N cromossomos. Tem uma coisa que eu ainda não comentei com vocês, de tantas informações, eu também tenho preocupação em que você entenda a matéria, é que, quando eu falei lá em grão de pólen, o grão de pólen, que vai aparecer agora aí na imagem, ele tem dois núcleos. Tem um núcleo gerador e tem um núcleo reprodutivo, ou reprodutor. Esse núcleo também chama de gamético. Esse núcleo gerador é responsável por formar o tubo polínico. E o outro núcleo, que é o reprodutivo, vai dar origem aos dois gametas masculinos. Lembrando que só o primeiro fertiliza a oosfera, que é o gameta feminino, e o outro degenera. Não esqueça disso. Também não esqueça que o gametófito masculino é o tubo polínico e o feminino é o megaprótalo. Bem, peço que você agora faça exercícios desse conteúdo para você realmente firmar esses conceitos que você teve aqui comigo no canal Biologia Me Aprova. Bem, fica o convite para você assistir as outras aulas, briófitas e pteridófitas, assim como também assistir a minha próxima aula, o meu próximo vídeo, que será sobre as angiospermas, e eu vou trabalhar nas angiospermas até a flor. Mais adiante, gravarei outras aulas de órgãos vegetais, histologia e fisiologia vegetal. Espero que você tenha entendido, foram mais ou menos 20 e poucos minutos de aula e você agora tem tudo aí nas mãos para aprender essa matéria e se dar bem nas provas. Valeu, até mais, tchau, tchau!